Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Essa mensagem, hoje, ela vai representar a última mensagem do ano, que a gente prega uma por semana, né? E ela está baseada, assim, para ser apresentada no última mensagem do ano. Então, é uma mensagem assim de agradecimento e louvor ao Senhor nosso Deus por tudo e por todas as bênçãos alcançadas da mão do Senhor. É somente agradecimento. E queremos, assim, basear a mensagem no Salmo 116. No Salmo 116, que o tema é louvor por ser salvo da morte. Então nós vamos ver esse salmo de agradecimento a Deus, né? Que é um salmo de adoração. Adoração, né? Vamos ver o que é adoração. O que é adoração? Adoração a Deus é só Deus deve ser adorado. Só Deus, essa palavra adorar, só serve a Deus. Não podemos usar em mais nada a palavra adoração. Por exemplo, tem mundo falar, eu adoro meu filho. Eu adoro comer banana. Eu adoro ir passear não sei na onde. A palavra adoração só cabe a Deus. Eu adoro a Deus, o Senhor. É só em Deus que cabe a palavra adoração. E esse Salmo 116, adoração, o que é uma adoração? O que é um louvor a Deus? O louvor a Deus, a adoração a Deus, é uma resposta de agradecimento. Adoração a Deus, louvor a Deus, é uma resposta que o ser humano está dando a Deus. Que ele está mostrando que ele está agradecido por aquilo que Deus o fez a ele, o fez para nós. Então, adoração é uma resposta de agradecimento e não
um pagamento pelo que Deus fez. Ah, eu vou agradecer a Deus, vou pagar aquilo que Deus fez. Não. O que Deus faz não tem como pagar. Ser humano nenhum tem como pagar o que Deus faz, o que Deus fez. Somente agradecer, mostrar que estamos gratos com aquilo que Deus fez. Então nós vemos, louvado seja Deus, o Salmo 116, no versículo 12, louvado seja Deus, a palavra de Deus, desse salmo, ele diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. Uma pergunta: que eu vou dar ao Senhor por todos os bens, por todos os benefícios que Ele tem feito? Com o que eu vou pagar isso? É só com gratidão. É só com gratidão. É só agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Nós vamos ver o Salmo, ainda 51, versículo 15 ao 17. Davi, olha a expressão de Davi. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha, para nós louvarmos a Deus, é Deus que tem que abrir ainda a nossa boca. E inspirar. 16. Porque te não comprazes, porque tu não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Se tu tivesse prazer no sacrifício, eu daria prazer, mas tu não tem prazer no sacrifício. Deus nos faz um bem, eu vou fazer um sacrifício para mostrar que estou agradecido? Não, Ele não tem prazer em sacrifício. Louvado seja Deus. Senão, eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos, oferta queimada. Deus não deleita nas ofertas de holocausto. No versículo 17, ele explica, Davi explica. Olha, evangelista Eugênio, o sacrifício para Deus, quando você recebe um bem de Deus, para você agradecer a Deus, o sacrifício que você tem que fazer, não é holocausto, não. O sacrifício para Deus são o espírito aquebrantado, são o espírito humilde, de humildade, de reconhecimento. Meu Deus, eu estou fazendo isto
Olha o que eu recebi de Deus. Eu estou reconhecendo que Deus me abençoou. É um espírito humilde, é um espírito aquebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Um espírito aquebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não desfaz. Então nós vemos, fazendo um retrospecto do ano, quanta bênção, olha quanto oxigênio Ele deu, para que eu pudesse viver. O mundo inteiro depende do oxigênio de Deus. Aspiramos oxigênio, soltamos gás carbônico. E vejam, louvado seja Deus, o ano inteiro prepara oxigênio para nós. Prepara comida. Olha quanto arroz ele tem que plantar para alimentar o mundo inteiro. Feijão e as determinadas comidas que tem na face da terra. Só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Então nós vemos, louvado seja Deus, esse salmo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui o louvor por ser salvo da morte. Então nós vamos agradecer a Deus. Israel agradecia a Deus por ser salvo da morte. Louvado seja Deus. E ter recebido todas as bênçãos do céu. É ter esse reconhecimento de quem é Deus. Muito bem. E nós vemos também, louvado seja Deus, que nós vamos falar no dia de hoje, o Salmo 113 até o Salmo 118, esses salmos é chamado de Halel egípcio. Halel quer dizer louvor. Eu anotei aqui, quero mostrar para você na câmera. Quero mostrar para você na câmera. Halel, escrito com A, significa louvor. Significa louvor. E escrito com E, como está escrito lá em Isaías, quer dizer estrela da manhã. Então, Halel e Hillel. A palavra com A quer dizer louvor, louvor, louvor. E a palavra com E, Hillel, quer dizer estrela da manhã, quer dizer luz, e assim por diante. Muito bem. Então nós vemos que o Salmo 113 ao Salmo 118 foi escrito, é o que usava, eram hinos de louvor que Israel, até hoje, eles louvam a Deus
antes de qualquer festividade, qualquer festa, principalmente a festa da Páscoa, né? Que eles louvam a Deus. O Salmo 113, o 114 e o 115. Eles louvam a Deus antes da ceia, antes da refeição. E o 116, o 17, o 18, depois da refeição. Nós vemos que o Salmo 114, o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 26, foi o hino que Jesus louvou junto com os discípulos, os apóstolos. Então nós vemos que, eu vou ler aqui, Marcos capítulo 14, versículo 16, e era o hino depois que ele participou, tomar a ceia, né? Participar da Páscoa e da ceia. Então, diz assim: e tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. O hino que eles cantaram foi o Salmo 116, 17 e 18. E também tem o Salmo 136, que eles louvavam a Deus na congregação, né? Todo Israel. E o Salmo 124, também, todos os salmos, que diz lá no Salmo 124, o sacerdote cantava a primeira estrofe e a segunda estrofe era respondida por toda a congregação, que é assim: esse hino de ação de graça do Salmo 124, cantado no culto, em que o povo agradece a Deus por ele os livrou do poder do inimigo e da morte. Como que era o hino? O hino era cantado assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Toda a igreja cantavam o coro seguinte. O sacerdote fazia a primeira estrofe e o povo respondia: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, versículo 3 diz assim: eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Veja como que era o louvor a Deus de agradecimento. Então veja, faz um retrospecto de tudo que Deus fez para nós. Vamos fazer um retrospecto que Ele fez para nós desde o primeiro dia do ano até agora o final do ano. É Deus que está no controle da nossa vida. É Deus que nos abençoa. A mensagem que eu estou pregando, nós estamos na época de festividade. Na festividade que Deus preparou para o mundo inteiro. Essa quinzena, esse mês de fechamento do ano.
Veja quantas bênçãos Deus nos deu. Não deixou faltar comida, não deixou faltar oxigênio, nos abençoou. Olha, nós temos que agradecermos a Deus, mostrarmos a Deus o culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que Ele nos fez. Estamos até aqui e estamos de pé. Estamos abençoados. Vai iniciar um outro ano. Nós estamos agradecendo o ano que passou. E vamos orar pedindo a Deus, invocando o seu santo nome. E nós não podemos confundir as palavras, hein? Nós não podemos. A mensagem passada foi escutar, ouvir e escutar. A mensagem de hoje nós temos que prestar atenção, não é? Que vai falar sobre invocar a Deus e provocar a Deus. E provocar a sua ira. Invocar a Deus é pedir a ajuda dele. Senhor, tem misericórdia. Olha, estou com um problema. Me ajuda a resolver os meus problemas. E provocar a Deus é Deus dizer: não faça isso, Eva. Não faça isso, não coma desse fruto. E ele vai lá e come. Caim, se você fizer o bem, porventura, eu não vou atentar pelas suas orações. E ele não deu ouvido. Ele foi e matou o seu irmão, provocando a ira de Deus. Vejam, uma coisa é invocar a Deus e outra coisa é provocar a sua ira. Então nós vemos, louvado seja Deus. Nós vemos a palavra de Deus, o nosso raciocínio com respeito à adoração a Deus. Não temos que aproveitar a festividade para provocarmos a Deus, desviar do caminho do Senhor, ficar espancando seus filhos, espancando sua mulher, por causa de ciúme, esfaqueando um ou outro, provocando a ira de Deus, se drogando, prostituindo. Então nós vemos que Israel agradecia a Deus com seu louvor. Senhor, eu te agradeço por tudo o que tu tens feito para mim. Não é chegar e provocar a ira de Deus. O que é provocar a ira de Deus? É fazer aquilo que não lhe agrada. E nós sabemos o que não agrada a Deus. Pecado nenhum agrada a Deus. Nós somos libertos, temos que agradecermos a Deus pela nossa liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Israel, eles louvavam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles louvavam a Deus. No do Salmo 113 até o Salmo 118. A metade era antes da sua refeição.
E a outra metade era depois da refeição, como foi mostrado. Jesus e o grupo de varões louvando a Deus. Veja no Salmo 133, 136. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade, sua bondade. Vamos ver aqui. Salmo 136, o sacerdote lia, a resposta do povo é só a parte final. O sacerdote lia até aqui, olha bem. Louvai no culto de adoração a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Toda a igreja respondia, porque a sua benignidade é para sempre. Sacerdote, louvai ao Deus dos deuses. Igreja, porque a sua benignidade é para sempre. Sacerdote, louvai ao Senhor dos senhores. Igreja, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Agora vamos prestar atenção do versículo 4 até o 9. Deus vai falar da sua criação. Deus vai ser louvado pela sua criação. Vou repetir o versículo 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez o céu. O céu não é uma maravilha? Não é uma maravilha o céu? Aquele que com entendimento fez o céu, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Olha a maravilha. Olha bem, só Ele. Olha bem, estendeu a terra em cima da água. Se não for fazer isso, vai virar barro. E Ele estendeu e ainda fez porção seca em cima da água. Olha a maravilha de Deus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez grandes luminares. Quem consegue fazer um luminar? Fulano conseguiu fazer uma lâmpada. Muito bem. Mas o que Deus fez ilumina o mundo inteiro. Ilumina o mundo inteiro. Ainda o reflexo dele que bate na lua faz com que ela brilhe durante a noite toda. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia. Vejam, o sol não tem nada a ver com o dia. O dia é uma coisa, a claridade do dia é uma coisa, o sol é outra coisa. Ele fez um motorista para dirigir o dia. Esse motorista é o sol para guiar o dia. Mas espera um pouquinho, como que nós vamos entender isso? O sol domina o dia. Que maravilha é essa, evangelista Eugênio? O sol ilumina. O sol governa.
o dia. Como que eu vou explicar isso? O dia e o sol. É o sol que tira o dia da face da terra. Olha ele dirigindo o dia para a face da terra. Por quê? Senão a noite não chega. Senão a noite não chega. A lua fica sem trabalhar. Porque o trabalho da lua e das estrelas é a noite. Quando tem o sol, eles não aparecem. Então nós vemos que o dia, Deus fez o sol para dirigir o dia. Vê se tem algum engenheiro que possa fazer isso na natureza, aonde nós vivemos. Tem algum engenheiro que consegue tirar o dia da face da terra? Deus criou o sol para tirar o dia da nossa presença. Se ele não tira o dia, a noite não chega. Como que vai ter noite com sol? Não tem como. E ele, vejo, assim que ele, conforme diz o Salmo, assim que ele sai atrás das montanhas, Deus fecha, ele põe dentro de uma tenda. Põe o sol dentro de uma tenda para a noite poder trabalhar, as estrelas poder se manifestar. Olha as maravilhas que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele, versículo 4, aquele que só faz maravilha. Olha essa maravilha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos descansar à noite. E à noite, veja, ele faz, como que ele faz com a noite, com a madrugada, voluntariamente. Cai, louvado seja Deus, as neblinas da madrugada. Elas não cobram nada, voluntariamente, elas regam toda a planta, com o sol queimou o dia todo. Então nós vemos, louvado seja Deus, continuando aqui, o versículo 9, isso aí é a natureza. A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Olha aí, do 4 ao 9, Deus manifestando na natureza. Precisamos ver essas coisas. Nós precisamos ver essas coisas. A mão de Deus preparando um dia após outro dia para todos nós se acomodarmos aqui nessa terra. A plantação, a chuva. Nós vemos ele rega a terra para poder, louvado seja Deus, ela oferecer os produtos para que possamos se alimentar. Então nós vemos a grandeza de Deus. Versículo 10. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Ele feriu os egípcios e salvou os judeus. Os filhos dos judeus não morreram. Os filhos dos judeus tinham um compromisso com ele, que era a geração futura. Deus não matou. Era o povo que ia adorar no deserto. No deserto. Então nós vemos a palavra de Deus. Que farei? Que darei? Eugênio, evangelista Eugênio, o que você vai dar a Deus pelo aquilo que Ele fez?
Você tem alguma coisa para dar? Só a gratidão. Levantaram e falaram: bendito seja o Senhor, que me abençoou, me livrou da morte, me livrou da mão de Satanás, me livrou da morte. E veja quantas bênçãos Deus tem colocado em minhas mãos. Tirou as maldições do diabo das minhas costas e colocou e me encheu de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso falar com bastante propriedade. Olha, antigamente eu não era crente. Quando eu não era crente, o diabo encheu meu coração de rapina, pecado, adultério, tudo que não prestava. Mas veja que Deus me libertou. E o que Ele fez comigo? Encheu meu coração com a sua palavra, a mensagem que você vê eu pregando, falando. É Ele quem colocou no meu coração. Tirou as imundícies de Lucifer do meu coração e colocou a sua palavra, a sua santíssima palavra em meu coração. E deu prazer para que eu falasse da sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Quer me alegrar? É falar da grandeza de Deus, para falar da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais posso esquecer o que Deus fez por mim, pelos meus filhos, pela minha família. Veja como esse Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor? Somente a gratidão. Reconhecer que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer que Ele é Deus. Tirou o Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vemos o Salmo 124, o Salmo 114, 115, né? Olha bem, Israel estava lá, e olha, a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. E veja, olha, não a nós, Senhor, não a nós, Salmo 115, que faz parte desses ídolos a Deus. Mas o teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações vão dizer, Senhor, onde está o seu Deus? E nós vamos responder o seguinte, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que dá prazer. Tudo. Olha o que Ele fez na minha vida, o prazer que Ele colocou no meu coração para falar da sua palavra, para falar da tua santidade, para falar das suas escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, não a nós, Senhor, mas o teu nome da glória. Olha, os ídolos deles são prata, ouro, obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não ouve. Não tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam.
nem som algum sai da sua garganta. Então nós vemos, isso é o Deus deles. Isso é o Deus deles. E o nosso Deus? E o nosso Deus? Eu queria ver o nosso Deus. Aqui no Salmo você já tem ideia, né? Já tem uma ideia. Mas agora eu quero ver aqui no Deuteronômio, capítulo 4. Olha bem. Que Moisés diz assim, exortação, Moisés exorta o povo à obediência. Então, olha bem, nós que ouvimos a voz de Deus. Nós que ouvimos a voz de Deus, não é? Então, veja bem, agora é época de festa. Mas não é porque nós vamos festejar que nós vamos se satanizar, né? Ficar bêbado, ficar adulterando, ficar levando a mulher dos outros para passear, deixa a sua em casa, né? Levando o marido dos outros para passear. Então, nós temos que obedecer, não é porque estamos de festa, não. Nós estamos de festa, vamos aproveitar para adoração a Deus. Não é para ficar se satanizando, se endemoniando, aproveitando, oba-oba. Nós temos que sermos crentes a toda a vida, desde que aceitamos Jesus. Temos que honrar esse santo nome que nós ocupamos, que está em nossa vida. Quando perguntarem para quem você é, eu sou servo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Qualquer coisa que eu faço, eu vou escandalizar o nome de Jesus que está em minha vida. Vamos lá, o pastor Gênero, lá o irmão Gênero, diz que é crente, olha lá. Olha lá, pastor bêbado. Olha lá o pastor bêbado lá. Olha lá o pastor dando em cima da irmãzinha lá. Olha o pastor sem vergonha. Eu vou escandalizar o nome de Jesus. Então o nome tem que ser honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser honrado. E Moisés fala aqui, olha bem. Moisés exorta o povo à obediência a Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve o estatuto e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Vejam bem, eu quero ver aqui, versículo 3. E os vossos olhos têm visto. Versículo 2, né? Não acrescentareis a palavra de vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Beor. Pois a todos os homens que seguiram a Baal Peor, o Senhor teu Deus, consumiu no meio de ti. Eu quero prestar atenção na leitura, continuando aqui a leitura, versículo 7, porque que gente, que povo Israel, que gente, que tipo de povo do planeta Terra
há tão grande que tenha deuses. Pode pegar qualquer nação, qualquer Deus, qualquer nação que tenha um Deus tão chegado como tenha como o Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que o chamamos, Ele nos ouve. Toda vez que nós invocamos a Deus, Ele nos ouve. Ele não é surdo. Não é? Baal era o Deus dos cananeus. Quando Israel chegou lá, Baal não defendeu os cananeus. Eles foram mortos. Eles foram expulsos da terra que era dele. Eles achavam que era dele. A terra é de Deus. Então nós vemos, quando nós falamos com Deus, Deus responde. E quando a pessoa que serve outros deuses, os deuses dele não respondem. Porque ele é mudo e tem boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Nós vemos que ele tem olhos, mas não vê. Nós vemos que aquele povo nunca foi respondido pelo seu Deus. Como que a pessoa segue um Deus que não o responde? Quando eu estava no lamaçal, me ensinaram a invocar o nome de Jesus. E Ele me ouviu. Ele me ouviu a minha oração e me tirou daquele charco de lama, do pecado. E olha onde que Ele me pôs. Olha onde que Ele me pôs. Nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 5. Vejam, louvado seja Deus, Deuteronômio capítulo 5. O Senhor, nosso Deus, fez conosco concerto em Horebe, não com nossos pais. Quem eram os pais? Abraão, Isaac e Jacó. Não foi com ele, não. O concerto não foi com ele, não. Lá em Horebe, Deus fez concerto. Fez um concerto conosco, que estamos aqui vivos. Veja, não com nossos pais fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. E olha o que aconteceu. Deus, cara a cara, o Senhor falou conosco. Deus Todo-Poderoso desceu do céu até o monte e cara a cara Ele falou com toda a nação de Israel. Eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz do Senhor. Ele viu Moisés conversando com Deus, falando com Deus. Moisés falava e Deus respondia. E eles ouviram essa maravilha, cara a cara. Deus falou com o povo de Israel. E onde que está agora? Quando foi que Baal falou com seus seguidores? Nunca. 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 E nós vemos que Deus fala conosco cara a cara. Que darei eu, Senhor, por tudo o que tu me fizeste. Estou falando por mim. Por tudo que tu me fizeste. O que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? Será que eu vou pagar com dólar o que Deus fez? Você acha que eu vou pagar com ouro, com prata, com ouro?
Se é tudo dele, é ele que fez tudo isso. É com isso? Não é isso que ele quer. Ele quer o nosso coração humilde. O que é um coração humilde? Que reconheça que foi ele quem fez isso. Que nós somos gratos àquilo que ele faz por nós. Nós temos trabalho, nós temos nosso salário por mês, nós temos tudo, temos nossos filhos com saúde, temos nossas bênçãos, temos a nossa casa, temos nosso pão de cada dia. E quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas não quero agradecer, não quero reconhecer aquilo que Deus faz por mim. Nós temos que sermos gratos a Deus. E este é um culto de agradecimento ao Senhor. Louvado seja Ele por tudo que Ele fez esse ano, que Ele está fazendo conosco, nos abençoando, nos enriquecendo com as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. A próxima mensagem, né, se Deus quiser, assim o permitir, já vai ser, como vai ser depois do dia 1º, não é isso? Ela já vai estar referindo a 2026, né? Mas então, por isso que hoje, aqui é dia de Natal, né? Dia de Natal. E nós já estamos gravando, não é? Para amanhã ser lançado a mensagem e ao ar, não é isso? E quero assim desejar a todos um feliz Natal, né? Já encerrando o Natal. E também um próspero ano novo, que venha assim ter um ano abençoadíssimo, não é? Com Deus na nossa vida, com Jesus na nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. E vamos sabermos festejar, não é? Não é pecado festejar. Festejar, pecado é você participar de pecado. Festejar não é pecado. Não é? E vejam que nós temos que ter moderação. Então, Deus abençoe a todos, vocês que vão dirigir, que estão dirigindo, tomem muito cuidado. Não é? E vocês vão aos seus endereços, como crente, como cristão, como servo de Deus, e voltem do mesmo jeito, viu? Não vão querer voltar a desviar. Então, vão com Deus, voltem também com Deus, né? E Deus fazendo parte da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, feliz ano novo para todos, não é? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.